Salve, salve nação! Um abraço pra você, mamãe do Flamengo. Um abraço pra você, mamãe que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo. E você, mamãe que não torce pra clube nenhum, que nem gosta de futebol, mas está aqui nos acompanhando, nos dando a sua audiência no canal Ed Fla React, o canal de notícias do Mengão. O meu sincero e forte abraço a todas as mamães do Brasil e do mundo. E é claro, um abraço especial à minha mamãe, Dona Sandra. Valeu, rapaziada! Olha, separei um corte aí do Jovem Pan Esporte, Pilhado e o Mauro César falando, repercutindo o jogo de ontem entre Flamengo e Corinthians. Vamos fazer o react desse daí, pessoal? Vamos lá? Olha, não sai daí, hein? Fica comigo até o final. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Vamos lá? Acompanha comigo. Mauro, uma partida convincente, vai. Um pouco mais de um tempo convincente do Flamengo. Agora, continua um time que depois de abrir o placar, teve a chance de sofrer o empate. Contra um Corinthians que não mostra um bom futebol, num Maracanã lotado, ainda há muito que melhorar. E outra, agora realmente o Tite tem paz? Ou você acha que não é o suficiente? Porque a gente já tem Libertadores contra o Bolívar na terça-feira. É um jogo também que, se não ganha, o Flamengo tem risco de não passar para a próxima fase da Libertadores. Mas é fundamental, né, Mauro? Essa paz de uma vitória para chegar nessa partida com uma pressão menor. Acho que são etapas, né? A vitória de ontem dá uma tranquilidade para o jogo de quarta, mas a continuidade dessa paz depende desse jogo contra o Bolívar, né? Vencendo, o Flamengo provavelmente vai se classificar, porque joga no dia 28 contra o Bilionários. É possível que até o time colombiano chegue eliminado até lá. E convenhamos, né? Se chegar dependendo de uma vitória contra o Bilionários do Maracanã e não conseguir, aí é para ser eliminado mesmo. O jogo chave é o jogo contra o Bolívar. Já é ridícula essa situação na qual o time se meteu na Copa Libertadores. Sobre o jogo de ontem, tem que relativizar a fragilidade do Corinthians, a péssima escalação do Antônio Oliveira, deu tudo errado, esvaziou o meio campo, fez uma linha de 5, nada funcionou, foi muito mal o técnico do Corinthians nas suas escolhas. A gente entende que ele tem algumas carências, mas a forma que ele resolveu montar a equipe não deu certo. E muita vontade no meio campo do Flamengo e tudo mais, né? Rapaziada, vou concordar com o Mauro. De fato, o técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, errou na escalação. Agora entenda, o Corinthians estava sempre jogando com a linha de 4, não é? Sempre jogando com a linha de 4. Ele resolveu mudar o esquema tático para enfrentar o Flamengo. Tudo bem? Treinou, óbvio que ele treinou isso. Mas é um esquema que os jogadores não estão acostumados. Aí ele vai pegar e vai colocar um esquema desse num jogo cujo adversário tem muita qualidade técnica. E deu no que deu. Fizeram a linha de 5, só que quando o ala do Flamengo adiantava, por exemplo, Cebolinha subia, aí ia um zagueiro e o lateral marcar o Cebolinha, fazendo ali a dobra em cima do jogador. O que deixava sempre um espaço vazio e um homem livre para trabalhar ali no meio do Flamengo. Esse homem podia ser o De La Cruz, podia ser o Lohan, podia ser o Gerson. O Alan estava mais atrás, mas o Flamengo tinha liberdade, porque o Flamengo tomou o meio de campo, já que o técnico do Corinthians, com a escalação que fez, deixou o meio de campo do Corinthians vazio. E aí foi que o Corinthians começou a perder o jogo, tá certo? Começou a perder o jogo ali. Então concordo plenamente com o Mauro nesse posicionamento dele. O primeiro tempo poderia ter sido mais gols, o Carlos Miguel falha no gol do Pedro, mas faz 2, 3 defesas difíceis, né? Ou seja, foram criadas muitas chances. Por exemplo, com 25 minutos, o Flamengo tinha chutado 6 bolas na direção do gol. Em 90 minutos contra o Botafogo, que foi o jogo anterior do Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro, não foi nenhuma bola na direção do gol. Então isso mostra também uma diferença também de postura, não só no nível do adversário, mas também a maneira como o time se comportou. Sobre o segundo tempo, acho que é normal que você tenha uma mudança de comportamento. Está jogando no calor, você vai ter uma queda de rendimento. Existe um adversário, por mais desorganizado que estivesse o Corinthians, ele vai atacar, ele vai tentar criar alguma situação. E a bola aérea defensiva do Flamengo é muito fraca e dessa maneira o Corinthians teve realmente uma clara chance de gol. Mas eu acho um pouco exagerado, que nem foi o jogo de São Paulo. O Flamengo dominou 80 minutos. Aí teve 10 minutos, São Paulo fez um gol, não criou mais nenhuma chance, tentou, mas quase sofreu um empate. Aí é um recorte muito maluco, né? Você pega um pedacinho do jogo em que um adversário ataca, é dominado quase todo o tempo, e o que vale é esse pedaço? Eu acho que o problema não está nos 10 minutos ali, ou 5, sei lá, em que o Corinthians criou a situação, está na fragilidade da bola aérea defensiva.
que gerou aquela situação. Se o Flamengo É um problema antigo, né, Mauro? se fosse eficiente na jogada defensiva, nessa bola aérea, aquela situação dificilmente aconteceria. E às vezes é até bom que isso aconteça para você perceber que está ruim, que tem que mudar e não se iludir ali com o resultado. E também para mostrar que o Rossi é um goleiro que tem sido confiável, né? Ele não tem errado muito. A última falha do Rossi, que eu me lembro, falha mesmo, foi o gol do Joaquim, que deu a vitória ao Santos contra o Flamengo no Brasileiro passado. Ali ele falhou, uma bola totalmente defensável. Fora isso, não me lembro de nenhuma falha grave que ele tenha cometido. Uma jogada ou outra, tudo que ele tenha hesitado acontece. Mas é um goleiro bem mais seguro do que o Matheus Cunha, que era o titular no ano passado com o Sampaoli, naquele jogo em que o Flamengo tomou 3 gols de cabeça, por exemplo, contra o Bolívar e foi eliminado da Libertadores. Ele era o goleiro, ele errou, a zaga errou, todo mundo errou. Então acho que foi uma vitória importante do Flamengo, que evidencia também que o Corinthians assim, não pode se iludir com o negócio de ganhar do Nacional do Paraguai. O jogo do Fluminense foi uma coisa atípica, o time só fez gols contra o Fluminense, são 6 jogos, né, no campeonato, 3 gols contra o Fluminense e nada mais, o time não faz gol, o Corinthians não faz gol, né, e ontem foi presa fácil, num recorte da história que é assustador. Últimos 20 jogos entre os dois times, o Flamengo venceu 12, 5 empates, 3 vitórias do Corinthians. Aí se você procurar as vitórias do Corinthians, olha só quais são elas. Uma foi um 3-0 do Maracanã em 2015, ficou bem para trás, né? A outra, aquele jogo da ressaca, que os caras estavam de ressaca lá, ridículo o comportamento do Flamengo, eles já estavam de férias. Depois oficializaram 42 dias de férias. Depois de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Perderam 2-1 no Maracanã. E aquele jogo do time mistão, quase todo reserva, em Itaquera, também no ano retrasado, que o Rodinei me faz um gol contra, e sozinho com a bola empurrou para dentro do próprio gol. Fora isso, o Corinthians não vence o Flamengo, perdeu 12, empatou 5. São muitas derrotas, virou nesse recorte da história. Antes era o contrário, né? O Corinthians sempre ganhando do Flamengo. Isso mudou radicalmente, e ontem foi mais um desses jogos. O Corinthians não foi minimamente competitivo, e parece que o Antônio Oliveira, viu a entrevista toda do Antônio Oliveira, viu uns pedacinhos, mas eu soube que ele ficou irritado com alguma pergunta sobre rebaixamento, né? Não dá para ficar irritado, não. O risco desse time... Rapaziada, antes de escutar o Mauro falando aí sobre rebaixamento, ele vai falar agora, provavelmente ele quis falar, mas chama a atenção o seguinte, presta atenção, o Flamengo jogou bem ontem? Jogou, tá certo? O Flamengo jogou bem ontem, o Flamengo teve mais dinamismo, a velocidade da bola, parou com aquela jogadinha lateral que demora 1 ano para acontecer, que vira lá pro outro lateral, da esquerda para direita para esquerda, demora 500 anos, o time adversário se arma, se posiciona, escolhe a posição que quer ficar, então isso ontem não aconteceu. A velocidade do De La Cruz não foi em vão ontem, porque tinha sido em vão nos outros jogos, só o De La Cruz estava correndo, mas ontem não. Ontem percebi que o Alan estava correndo mais, o Cebolinha estava a fim de jogar, entendeu? O Lohan, obviamente que ajudou demais, até o Gerson correu pra caramba, estava cansado no final do jogo, e eu não sei porque quando o Gerson fica cansado, o Tite não substitui ele, não é? Nem ele deveria ser substituído já em outros jogos, mesmo sem estar cansado. Mas ontem estava visivelmente cansado, no final da partida, puxando o ar ali de onde não vinha, e o Tite não mexeu, não substituiu o Gerson, entendeu? Mas tudo bem. Então o que acontece? Agora, o Flamengo jogou bem também, no meu entendimento, muito por conta da fraqueza, da fragilidade do time do Corinthians. O que o Mauro tá falando aí. E eu concordo plenamente. O time do Corinthians é frágil, tá certo? Muito frágil o time do Corinthians. E aí o Flamengo cresceu. Mas a gente não pode se iludir. Então, embora eu defenda que o técnico Tite precisa repetir essa escalação de ontem no jogo contra o Bolívar, a gente tem que ficar esperto, porque a zaga do Bolívar é muito mais rápida do que a zaga do Corinthians, embora o Corinthians tivesse com 3 zagueiros. E a transição do Bolívar é muito mais adequada, as linhas são muito mais juntas do que o que aconteceu ontem com o time do Corinthians, que despovoou o seu meio campo. Então, provavelmente, esses erros aí, digamos assim, infantis, não vai acontecer contra o Bolívar. Então a gente tem que ficar esperto. Agora, ainda assim, eu acredito que a gente consegue fazer uma boa partida com aquele time que começou. Por quê? Talvez o Arrascaeta entre, talvez, mas é bem provável que não, porque ele só vai entrar se tiver 100%. E ainda assim, entrando, ele vai estar sem ritmo de jogo. A gente sabe disso. Então, a gente tem que contar, eu estou contando com o Lohan no jogo de quarta-feira, tá certo? E que tudo dê certo. Cair, pelo que joga hoje, é real. Se houver uma recuperação, o campeonato ainda tem muita coisa para dar frente, claro que não cai. Mas jogando isso, como não temer o risco de rebaixamento? Tem que temer mesmo. É uma coisa medonha o time do Corinthians, muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E ontem ele foi muito mal nas escolhas, depois mexeu para o segundo tempo, conseguiu até essa reação, mas é muito pouco. É muito pouco e o cenário é bem
é bem assustador, aí eu acho que para o torcedor corintiano. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu? Até a próxima, rapaziada. Fui!